Qual seria o passo a passo, assim, inicial? Ah, começa pelo Google Meu Negócio ou começa pelo me diga aí qual que você Você acha? abriu o seu consultório, você vai abrir teu espaço, não precisa ser o seu consultório, você vai alugar uma sala num cowork. A primeira coisa é Google, foi como eu falei. Então, o paciente ele vai procurar passar no médico, no bairro dele, naquela cidade. Como que ele vai te encontrar? Então, Google, primeira coisa, Google Meu Negócio. Faça o Google Meu Negócio. Agora eu vou dar uma dica aqui, hein, gente. A Google Meu Negócio precisa ter muita avaliação para você ser melhor ranqueado organicamente. Manda para sua família inteira, para todos os seus amigos, o link de avaliação do Google Meu Negócio. Paciente passou no seu consultório, numa consulta com você, a sua secretária lá na recepção ou tem uma plaquinha, já fala: "Ai, avalia aqui o atendimento do doutor", ou depois manda uma mensagem para o paciente com o link de avaliação do Google Meu Negócio. Então não tenha medo, manda para todo mundo avaliar, esse é o primeiro passo que eu falo com os médicos comigo: "Vamos lá, vamos fazer teu Google Meu Negócio, eu quero aqui no mínimo 100 avaliações do seu Google Meu Negócio". Caramba, 100 Gente, é só você avaliações? pedir para todo mundo que você conhece, não precisa ter medo. Você 100 avaliações, você já vai ser muito melhor ranqueado. Com Então, assim, certeza. você precisa Manda pra primeiro aquela tia que sempre fica para todo mundo, perguntando, pra grupo de todo mundo na amigo, família, não pra precisa ter medo, gente. Eu faço isso sempre. Os médicos lá na clínica ensinam isso para os alunos, então isso faz muita diferença. Pede a avaliação, não é só dar 5 estrelinhas, tem que escrever e, se possível, colocar foto, que daí você vai ser melhor ranqueado ainda. Então, Google Meu Negócio, você tem que ter uma rede social, como eu falei, o comportamento do paciente é te achar no Google, te ver na rede social, então você precisa ter um Instagram. Se você tem medo de aparecer na câmera, não quer aparecer, hoje carrossel é um conteúdo que está entregando como Reels, como vídeo, está muito em alta. Eu tenho agora recente um carrossel que eu fiz viralizado, com 2,5 milhões de visualizações. Carrossel entregou para quem não me conhece, ganhei 3.000 seguidores com esse carrossel. Então faça carrossel se você tem medo de fazer, ainda não está confiante para fazer vídeo, né? Mas o Reels vídeo de Instagram ainda é o formato que mais entrega para pessoas que não te conhecem, então é um formato de alcance, né, para você ter alcance. Mas faça então um carrossel interessante, faça um pouco de vídeo sim, daquela forma que a gente falou. Não fale sobre você, fale sobre o seu paciente, fale sobre a dor dele, produza um conteúdo lá bacana. E treine bem a sua secretária. Tem uma secretária que saiba atender o paciente na hora, que saiba escrever bem, porque tem muita gente, né, que tem contato com uma secretária e sua secretária escreve errado no seu WhatsApp, o que que o paciente vai achar de você? Então tenha cuidado disso, da pessoa que está atendendo o seu telefone, que está falando com seus pacientes. Tenha no mínimo um controle de pessoas que entram em contato com você, novas, né, pacientes que ligam. Se você hoje não tem um CRM, que a maioria dos médicos não tem CRM, que não é seu número de registro no conselho, é um programa de gestão de leads lá, de pessoas que entram em contato com você, mas tem essa cadência, tipo assim, poxa, entraram 20 pessoas em contato hoje na clínica, elas não fecharam consulta, minha secretária precisa daqui a 2 dias abordar essas pessoas de novo. Tem muito médico que perde, gente, consulta, paciente por causa disso, porque não entra em contato de novo, não consegue ter esse controle. Mas é isso, ó, Google, uma rede social bacana, treina a sua secretária direitinho para atender consulta, e você como médico no consultório, seja, né, um médico realmente encantador, que gere valor, não pense em viver só de pacientes novos, só consulta, porque senão você todo mês tem que investir mais em tráfego, matar um leão por dia para estar todo mês enchendo sua agenda de pacientes novos. Então, isso que eu falo, qualquer especialidade hoje tem que trabalhar com um plano de acompanhamento para o seu com paciente, uma com uma recorrência, né. recorrência. Então, um paciente que, né, você é cardiologista, o paciente chega lá para uma consulta, você fala: olha, você consegue, em 1 hora de consulta, resolver todo o problema que aquele paciente tem? Você vai conseguir resolver a hipertensão dele, vai conseguir resolver o sobrepeso dele? Você tem que, né, falar assim: eu quero ter uma jornada de acompanhamento e de cuidado com você. Então, para isso, você tem que oferecer isso para o seu paciente. Como que vai ser essa jornada? Vamos montar um plano que a gente vai fazer 4 consultas em 2 meses, você vai passar com a minha nutricionista, você vai vir para a clínica fazer exames, você pode ter exames na clínica, você vai vir aqui na minha clínica toda semana se pesar para eu ver a tua evolução. Então, crie uma jornada para aquele paciente ficar com você um tempo.
né. Essa é a forma de você conseguir, como eu te falei, não ter que atender uma agenda cheia de pacientes, ter recorrência né, o LTV, você aumenta o Sim, LTV do paciente na clínica, então crie muitas soluções para o seu paciente no consultório. sim. Ela falou de 2 conceitos Hum. aqui que eu acho que até muitos médicos nem sabem o que que é, né. Então Aham. o CRM, ele é um sistema de gestão de leads, né, as pessoas que entram em contato com você. Se está em prospecção, se está negociando, se já fechou. Então é basicamente o modelo de organização das pessoas que entraram em contato. Esse é um conceito mais de vendas. Outra coisa também que ela falou dessa questão do LTV, é o lifetime value. Então quanto que aquele paciente gasta na sua clínica ou com você. Uhum. Então, ao longo do tempo, se você consegue ter uma recorrência com aquele paciente, né, ele Exato. vai ficar deixando aquele dinheiro e investindo feliz, porque você está prestando um bom serviço, e aquilo facilita no seu negócio, porque tem aquele esforço para trazer a pessoa nela. E é como se o balde Exatamente. tiver furado, né, as pessoas estiverem o tempo todo saindo, o seu negócio Exatamente. é difícil de se manter de pé. Exa E até eu queria perguntar também, aproveitando, o tempo do médico ele é muito escasso. Então, muitas vezes, a hora do médico, a hora ali dele estar trabalhando, a hora dele estar ali atendendo, ela é uma hora mais cara. exato. E alguns não conseguem cuidar dessa outra parte. O que que você acha que é a estrutura mínima? De que tipo de profissional eu devo fazer? Eu devo contratar uma agência terceirizada, que também é um lugar onde muita gente se perde, né? O que que você acha disso? Eu sempre gostei de ter uma equipe que eu consiga, né, criar. Então hoje, assim, por exemplo, na minha clínica, qual que é a estrutura? Ah, essa é uma coisa que eu gosto de falar bastante, né, secretária e recepcionista são 2 pessoas diferentes, tá. Então, na sua clínica, a pessoa que fica na recepção, recepcionando o paciente chega, confirmando o paciente se ele está chegando na hora da consulta, é a recepcionista. Secretária pode ser a pessoa, então, que vai estar no seu atendimento, no WhatsApp, né, uma secretária barra comercial. Então, se a pessoa está lá na recepção, ela não pode ser a pessoa que cuida do seu agendamento, que cuida de. Trazendo de quem trabalha na internet o suporte, né? Exatamente. Então, tipo assim, ela tá lá de suporte para servir café, para ser simpática. E a secretária é o comercial, né, trazendo para isso a secretária. Então hoje, né, a pessoa que fica na recepção, tem a pessoa que fica no comercial, que é atendendo os leads, né, as pessoas que estão interessadas, conversando com os pacientes, remarcando consulta. E na minha clínica eu tenho também uma terceira pessoa que é a concierge. Que a concierge é a pessoa que fecha planos de acompanhamento, né, com o paciente, a acompanha o paciente na jornada dele na clínica, Ah, então o tá. paciente passou em consulta, no dia seguinte recebe uma mensagem dela, perguntando se está tudo bem, se tem que mandar algum exame, né, o médico vai pedir um exame, ela entra em contato, manda o exame. Lá a gente faz até assim, quando o paciente tem que fazer exames, a concierge agenda para o paciente os exames pelo convênio dele, tipo: "Você quer que eu agende seus exames?". Então assim, né, pensando nessa jornada. E aí eu tenho uma pessoa que é administrativa barra financeiro, né, que está lá cuidando de estoque, está lá fazendo planejamento financeiro de compras, tudo, cuidando da parte administrativa. Então, muito médico hoje só tem uma pessoa só, como eu falei, que é a secretária, que faz tudo, serve café, agenda consulta, cuida do seu financeiro. Então, assim, minimamente, né, você ter uma pessoa para recepcionar encantamento, outra pessoa que vai estar no atendimento fazendo, né, a parte comercial, e se você puder uma pessoa no administrativo, não pode faltar, administrativo barra financeiro, se você puder ter uma pessoa que cuide mais do encantamento do seu paciente, da fidelização, isso é bacana. E hoje em dia tem que ter social media também, isso que eu falo, É. tem que ter uma pessoa lá na clínica gerando conteúdo lá à disposição o tempo todo, filmando a rotina da clínica, pegando depoimento de paciente, filmando você no seu consultório. Então assim, gente, social media hoje todo mundo tem que ter também. Legal. Isso é bom de falar, porque às vezes a pessoa diz assim: "Ah, mas eu não tenho tempo para gravar", né. É. Eu não tenho tempo para fazer conteúdo. Você contrata uma pessoa que às vezes já tem alguma experiência ou pega alguma pessoa com menos experiência e vai treinando, se você sabe, né, ou arranja algum treinamento.
E aquela pessoa ela consegue te ajudar nessa outra parte, né. Exatamente, né, porque o conteúdo é isso, o conteúdo legal é isso, você pegar justamente depoimento dos pacientes, você tá lá, filmando o dia a dia da clínica, pra tá postando nos stories, né, porque assim também tem essa diferença, né, de um perfil de clínica e perfil de médico, é muito mais difícil as pessoas se Você recomenda os conectarem. 2 ao mesmo tempo? Né, então, depende. Então, assim, se você está começando o médico, as pessoas sempre vão se conectar mais com o perfil de médico. Eu sempre tive essa dor, né, porque eu tive clínica, então as pessoas não se conectam com o perfil de clínica. Mas o que que você tem que fazer? É justamente tá isso, mostrando qual é a experiência daquela clínica. Então, você está lá com uma pessoa filmando sempre como é servido o café, o paciente chegando, sendo atendido, coletando depoimentos do paciente para estar na clínica. Mas assim, lá na minha clínica, por exemplo, meu marido ele tem o perfil pessoal dele e a gente tem o perfil da clínica. Sempre melhor você fazer pelo perfil o perfil do médico nas redes sociais conecta mais. Mas no Google, o perfil da clínica, às vezes é o que o paciente está buscando, tem que fazer os dois. Mas é isso, se puder ter uma social media tiracolo igual eu tenho, assim, é maravilhoso. Ah, isso é legal porque, primeiro que eu entendi a estrutura mínima, eu tenho experiência com essa parte de negócio, mas não tinha experiência com essa parte de De clínica, eu não sabia atendimento, nada. né? Não fazia a menor ideia que tinha essa sequência, né. Então achei muito legal que tem a recepcionista, a secretária, concierge, Exato. que ela funciona também como se fosse um closer, né, um É, fechamento de vendas exatamente. E também CX, e né, também, de é, de experiência do experiência do 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 cliente, do cliente. usuário, né, da pessoa que frequenta aquela clínica. É. É super legal esse time, eu não fazia a menor ideia que essas 3 Por pessoas exemplo, tem médico que tem trava de vender, né, então dermatologista, né, ela vai lá, passa, faz uma avaliação, passa um monte de procedimento, mas ela não quer falar sobre valores com o e aí, paciente. quem é melhor vender, o médico ou a Lógico que é o médico, né, eu Ah, sempre tá. defendo disso, isso que eu Ah, falo, mas legal. tem muita gente que tem trava, então, tipo assim, você vai fazer o quê? Mandar seu paciente lá na recepção, com aquela menina que faz tudo, com outros pacientes na recepção, é por isso que você não está vendendo tanto. Então o paciente chega lá na recepção, é uma secretária que vai falar com ele os valores, ele, pô, tá lá naquela situação desconfortável, recepção, se ele tem alguma dúvida, aquela menina não sabe tirar dúvida. Então, tipo assim, ó, a melhor pessoa para vender é o médico. Você dentro de sala, não ter medo no consultório, você passa os valores, você explica para o seu paciente, porque ele vai ter dúvida. Às vezes você daí na hora já ajeita, se o paciente fala: "Poxa, doutor, queria muito fazer isso tudo, mas eu não vou conseguir fazer tudo de uma vez". Então tá bom, então vamos fazer um planejamento, é mais importante que você faça esse procedimento primeiro. Aí daqui a 2 meses, né, a gente vai trabalhando, vai preparando sua pele, daqui a 2 meses a gente pode fazer esses outros E procedimentos. já passa isso para o concierge, que é para Já depois passa isso para o abordar consciente, então, tipo assim, a melhor coisa, ó, fechou em sala, passou para o paciente, fechou em sala, você não precisa tirar a maquininha de cartão sendo médico, sim. aí o que, né, o melhor fluxo, você fala sobre tudo, você fecha o valor com o paciente, e aí você chama, ou o concierge entra em sala para fechar com o paciente no consultório, ou tem uma salinha específica, então isso que eu falo, a melhor coisa é ter uma sala de fechamento na sua clínica, que tem essa pessoa que não é a mesma que está lá na recepção, você leva o paciente para um espaço privado, fecha daí o protocolo com esse paciente, faz negociação, tudo. Tá? Então, assim, um espaço bem privado. Eu até Interessante. fiz um vídeo desse, não sei se a gente está muito tempo aqui, mas eu Não, fiz não, um tá tranquilo. vídeo que eu conto que eu fui eu fui na clínica de uma das dermatologistas mais caras de São Paulo. Então, R$ 1.000 a consulta, né, ela tem nome, uma dermatologista de nome, não vou falar quem é, fui na clínica dela, para passar com uma médica da equipe dela, porque para passar com ela era, sei lá, R$ 2.000, uma médica da equipe R$ 1.000. Entrei na sala com a médica, ela fez a avaliação, tal, não sei o que, olhou, olhou, "Ai, você precisa fazer isso, 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 aquilo". Ela pegou uma folha de papel, começou a ticar tudo que eu tinha que fazer, "Ah, faz isso, 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 isso. Agora você vai lá na concierge para você ver o que que você vai querer fechar hoje e tal". Beleza. Fui E lá ela na falou valores Não durante a falou valores e também não falou quais procedimentos que seria interessante eu começar. Você falou, né, isso que eu te falei, se ela me explicasse: "Ó, vamos fazer todos esses procedimentos são bacanas para você fazer, se você fizer todos custa tanto".
Se você não quiser fechar todos hoje, eu indico que a gente comece por esse. Então ela não fez isso, ela simplesmente pegou uma folha, ticou um monte de procedimento que eu deveria fazer, falou: "Agora você aguarda lá fora que vão te chamar para te passarem os valores". Aí eu fui para essa sala da concierge lá, né, que era tipo uma pessoa, assim, vendedora, assim, nada simpática, falou: "Ah, tudo isso custa tanto". Aí eu: "Tá, mas, se eu fechar um procedimento hoje, se eu fizer um procedimento, tem desconto do valor da consulta, né, pagou R$ 1.000", porque, né, você pode essa é uma estratégia de vendas, né, de você fechar: "Olha, se você fechar o procedimento hoje, você não precisa pagar a consulta, tem". Não, tem que pagar a consulta mesmo e são todos esses. Aí eu virei e falei assim: "Tá bom, só vou pagar a consulta, não vou fazer nada". Ela: "Tá bom, a consulta é tanto". Peguei, levantei e fui embora. Hum, Apesar deles terem os meus dados, né, que quando eu fui fazer a consulta, nome, telefone, e-mail, nunca me mandaram uma mensagem, né, tipo assim: "Paula, vamos fechar seu procedimento, vamos começar pelo botox, vamos fazer tal coisa". Simplesmente sumi dali, ninguém nunca me abordou. Você entendeu aquela coisa que eu falei de você ter a concierge, que é a pessoa que vai abordar? Então, assim, qual que seria o cenário ideal do que a gente está falando aqui? Em sala, a médica já ser clara comigo de quanto custa os procedimentos, eu já ser clara de não, fechar esse valor esse mês eu não consigo, o que que eu devo fazer? Ela ser clara de então pontuar, então vamos fechar esse procedimento tal. Se eu vou lá na concierge para pagar e daí eu fico em dúvida de novo: "Ai, não, acho que eu não vou fechar agora". "Não tem problema, Paula, tal, não sei o quê". Dali uns dias me mandasse uma mensagem: "Paula, vamos se conseguiu se organizar, vamos fechar seu procedimento", ou "Como você está?", ou me mandar uma mensagem de: "Ó, novidade na clínica, tem tal coisa". Simplesmente sumiu, você entendeu? Então, assim, eu fui numa das dermatologistas mais renomadas, eu fui lá, gastei R$ 1.000 e nunca mais voltei. Então não construiu um relacionamento, entendeu, comigo, não foi clara nessa parte de venda, não teve todo esse fluxo. E o que Ó, faltou agora tá avançado aqui o nosso papo, hein, contando sim. coisa de E clínica, o que bacana. faltou provavelmente só foi a parte de comunicação. A comunicação, exatamente, se a médica não tivesse medo de em sala me explicar os procedimentos, passar os valores, eu provavelmente teria fechado com ela em sala mesmo: "Ah, Sim, bacana, vamos sim, fazer agora o sim. procedimento, sem, né, depois eu vou lá pagar". Essa parte depois da pessoa que me passou o valor, também não teve esse acolhimento, não Deu foi não raiva, teve né. exato. Então o ideal, acho que eu entendi agora. Digamos que eu seja, um cirurgião, vou fazer uma cirurgia e digo: "Olha, eu te recomendo que você faça esse procedimento comigo, e ele custa tanto". Exato. A forma de pagamento você pode ver com as concierge, né, eu Isso, posso que chamar uma fica mais em, pessoa né, como você com consegue isso, fazer, aí tudo. a pessoa: "Ah, pois eu quero ver as formas de pagamento", e ela já sai do consultório ou vem o concierge para dentro da Isso, ou vem um consulta. concierge para dentro e você explica: "Ó, ela vai precisar fazer isso, isso e isso", aí o concierge já conversa: "Ah, de que forma que você quer fazer, tal, tudo". Perfeito. Então, assim, é isso, por exemplo, o meu marido, ele é muito bom, ele, né, ele em sala, ele já passa o valor para o paciente, fala, se o paciente e justamente para ajustar, o paciente: "Poxa, eu não consigo fazer tudo, então eu vou ajustar o seu tratamento, porque o importante é que você tenha resultado e eu vou ajustar para que a gente comece agora. Você precisa começar seu tratamento, então a gente vai ajustar a tua realidade. Vai ser assim, assim, assado". E aí chama a concierge, no caso dele, a concierge entra em sala e já fecha, porque ele já gerou o quê? Muito encantamento na consulta. Então, por exemplo, ó, o Douglas hoje, meu marido é nutrólogo e como ele também é ultrassonografista, ele faz exame de ultrassom no paciente em sala. O paciente nem sabe que vai fazer um exame, então ele chega lá para passar numa consulta com o nutrólogo, ganha um exame de ultrassom, ele já foi encantado, já explicou, já tirou tudo quanto é dúvida do paciente, então gerou uma conexão. Venda é conexão, você não consegue vender para ninguém sem gerar conexão, sem gerar Perfeito, confiança e sem você ter muita você se sentir confiante, né, que você não está enganando o seu paciente, que você não está tirando o dinheiro dele, você está fazendo o melhor para ele. Então, quando o paciente fecha um tratamento com você, isso que eu ensino para os meus médicos bastante. Quem ganha é ele, não é você. Ele que perfeito. está ganhando, porque ele vai ter o melhor tratamento, ele vai melhorar de vida, ele vai se curar daquela doença. Então, assim, tenha confiança em sala. Gera esse encantamento em sala, ou se não, você leva o paciente então para uma sala de negociação com a concierge para fechar o protocolo. Eh, a gente estava chegando perto do final, mas tem algumas coisas que eu ainda queria perguntar, acho que esse papo daria para ir, muito mais longe. Mas eu queria saber o seguinte,
por exemplo, você fala sobre a área de longevidade também, eu vi no Uhum. Instagram, né? Então, nas suas clínicas, a longevidade, por exemplo, ela é uma área hoje que pode ser acessada pela endocrinologia, pela Sim. cardiologia, por uma pós, pela nutrologia, pode ser, tem várias áreas que podem acessar.